Começar a nossa quarta aula de bioquímica, né? Nossa quarta aula prática. Como a gente já falou um pouco do pH, né? Nós mostramos as práticas de pH, de solução tampão. A nossa terceira aula foi falando de carboidrato, né? Um composto orgânico que é muito importante. A gente viu a importância do carboidrato, viu nós aprendemos a identificar os carboidratos, nós vimos as ligações, vimos as questão dos polímeros, né, desse composto. E hoje nós vamos falar de lipídios, lipídios e vitaminas, mas basicamente mais de lipídios, que é um outro composto muito importante, né, para a nossa formação do nosso organismo, tanto dos animais quanto das plantas. E a gente vai ver uma prática semelhante à prática dos carboidratos, né? Que é a questão de identificação desse composto orgânico através de um corante, né? E é o mesmo corante que nós utilizamos na aula passada, né? Que é o Lugol, que é um corante à base de iodo que serve também para identificar essas moléculas de lipídios em uma solução. Então, hoje, o objetivo da nossa aula de hoje, nós vamos compreender o metabolismo desses lipídios, né? Primeiro a gente vai conhecer, vamos dar um breve resumo de que é um lipídio, de como é a sua formação, de que eles são formados, quais são suas moléculas, certo? Então, a gente vai compreender o metabolismo dos lipídios, vamos compreender também as vias de degradação, né, dos triacilgliceróis e ácidos graxos, né, e também compreender o metabolismo do etanol e do colesterol, bem como compreender também a síntese desses triacilgliceróis e dos ácidos graxos. Bom, a gente vai ver a constituição, né, desses lipídios, de que eles são constituídos, né, na sua formação, na sua molécula. A gente vai saber o que é um glicerol, um triglicerol, um ácido graxo, né, que serve como para a formação básica de um lipídio, beleza? Bom, então, nosso procedimento de hoje que a gente vai ver é a síntese de um ácido graxo e identificar a presença desses lipídios, certo? Bom, dando um resumo bem geral aqui de como é constituído esses lipídios, né? Que a principal características dos lipídios é que ele é insolúvel, né? Por conta da sua apolaridade, né? Nas suas moléculas não são apolares, né? Não existe polaridades na sua molécula e por isso eles são insolúveis em água, né? Então eles não reagem com a água. Por isso que os lipídios, as gorduras, né, os óleos, eles são insolúveis à água, certo? E, e também, essa é uma das, né, principais características, mas existe também uma solubilidade que é diferente da de água. Se ele não é solúvel em água, por essas suas moléculas não serem polares, né? Não existe polos, não existe nem polo positivo nem polo negativo. Já existe alguns solventes que a gente chama, né, polares, que é, por exemplo, o álcool, os ésteres e o clorofórmio. Inclusive, a gente vai usar ele na prática de hoje, né? Então, já a questão do álcool, dos ésteres, do clorofórmio, eles são polares, né? Existe uma polaridade em sua constituição que reage com as moléculas do lipídio e eles conseguem ser solúveis, né, nesses casos aí, dessas exceções, certo? E os lipídios, né, tem eles das formas mais sólida, que são as gorduras, e tem de uma forma mais líquida, que são os óleos, certo? Isso vai depender muito da sua estrutura, que é a questão da saturação e da insaturação, né, que a gente vai ver já já, e também está na questão da sua temperatura, né? Dependendo da sua temperatura ambiente, se na temperatura ambiente esses lipídios são
mais líquidos, né, a gente chama de óleo, e quando mais sólidos, a gente chama de gordura. Beleza? Então, essa é uma estrutura de um ácido graxo, essa estrutura que está acima do nome ácido graxo, que está circulado em roxo. Essa é uma estrutura e chama ácido graxo porque existe um ácido, certo? Essa é a sua estrutura, um ácido carboxílico, precisamente, né, que a gente viu lá na química orgânica, é constituído por duas ligações de oxigênio e uma ligação de hidroxila. Então, por essa constituição, a gente chama de ácido graxo, por constituir do ácido carboxílico. E ele se junta, um lipídio, ele é basicamente a junção de um ácido graxo com um álcool. Nessa segunda figura que vocês estão vendo aí, do lado do ácido graxo, já é a constituição de um lipídio, que é o ácido graxo mais um álcool, certo? Então, a constituição de um lipídio é um ácido graxo, que é essa molécula aí com ácido carboxílico, mais um álcool. Então, se tem a constituição de um ácido graxo mais um álcool, a gente chama isso de lipídio, certo? Diferentemente das proteínas, dos carboidratos, que a gente viu que existe os monômeros, né, que é a parte menor do composto, isso vai ter uma diferença nos lipídios, porque os lipídios eles não constituem uma cadeia longa de vários monômeros, certo? A gente viu que nas proteínas a gente viu que os monômeros são os aminoácidos, nos carboidratos, os monômeros a gente viu que são os monossacarídeos, né? Eu expliquei que dependendo do tamanho da sua cadeia, existe os monossacarídeos, que é só apenas um, os disacarídeos dois, e assim por diante, até os polissacarídeos, que são os vários monômeros, né? É a parte menor. Já nos lipídios, isso não vai ser possível, né? O lipídio sempre é a junção de um ácido graxo com um álcool, certo? Então, não vai ter, eles não são polímeros, né? Não vão constituir essas características dos outros compostos orgânicos, certo? Então, como eu falei, os ácidos graxos mais um álcool constitui um lipídio. E essa característica, né, a gente chama de glicerol. Existem vários tipos de glicerol, certo? Quando existe uma molécula de álcool junto com 3 moléculas de ácido graxo, de ácidos graxos, a gente chama isso de trigliceróis, certo? É o que está aí embaixo. Um glicerol um triglicerol, né, como o seu nome já diz, são 3 moléculas de glicerol, é constituído por 3 cadeias de ácido graxo com uma molécula de álcool. Então, a gente chama isso de triglicerol, que esses trigliceróis é uma forma de reserva de energia, principalmente dos animais, certo? Então, essa é uma forma de armazenamento de energia, bem como existem outros tipos de trigliceróis que vai estar ligado intimamente na proteção, né? Como a gente vê nas células, certo? Na parede celular de uma célula, que é constituída por lipídios também, que serve como proteção. Existem outros tipos também que servem como isolante térmico, certo? Que isso também vai estar ligado na questão da não perca dessa energia, né? Principalmente por temperatura, né? Se é um isolante térmico, então está protegendo o gasto de energia pela temperatura, beleza? Então, gente, quando há essa reação desse ácido graxo mais um álcool, é a mesma reação que a gente vai encontrar também nos carboidratos, que é a perca de uma molécula de água, certo? Então, é uma reação de desidratação, né? E acontece a hidrólise. Então, se um ácido graxo vai reagir com uma molécula de água, aliás, com uma molécula de álcool, ele vai perder moléculas de água.
Então, é igual que a gente viu nos carboidratos. Então, vai ser uma reação de desidratação. Beleza? E, bom, o colesterol é um outro tipo também de triglicerídeos, né? Que esse colesterol ele está bem ligado à questão da síntese de hormônios, né? Principalmente na questão dos animais, certo? Então, a partir do colesterol, né? Que na sua constituição aos lipídios, né? A presença de lipídios. Então, o colesterol é importante por causa da síntese de hormônio, né? Os colesteróis vão fazer parte da produção dos hormônios, principalmente dos hormônios sexuais que a gente conhece, né? Que é a testosterona, a progesterona, enfim. Então, a gente viu aqui a importância, né, dos lipídios nos organismos, né, no organismo, principalmente no organismo animal. Na questão de reserva a reserva de energia, né? Como aqui a gente viu os trigliceróis, ele serve como reserva de energia e também como uma questão da proteção que está ligado aos fosfolipídios, né? Que é esse aí que está mais embaixo. Então, na sua estrutura do fosfolipídio, existe um fosfato, certo? Então, é essa estrutura que está na parede celular, que tem como função a proteção da parede celular. E vimos também a questão da síntese de colesterol, aliás, na síntese de hormônios, né, que é através do colesterol, beleza? Então, além disso, né, a importância que a gente viu desses lipídios, existe também um outro composto que são as ceras, né, que a gente vê muito, principalmente onde está na folha, né, onde está localizado na folha. Existe aquela parte mais espessa de cera, que serve também como proteção para a planta, certo? Então, ele vai proteger a planta na questão da perca de água, e essa cera, ela é também um lipídio, beleza? Deixa eu passar a slide aqui. Ó, esses lipídios, eles estão divididos basicamente nessas três partes aí, né? Que tem os lipídios na sua estrutura, tem uns que tem os fósforos, né? Tem um fosfato, tem uns que na sua estrutura tem carboidrato. Então, isso vai depender da composição de sua estrutura. Na estrutura mais simples, né, o que a gente viu agora, a mais básica, não simples, mais básica, é a questão da formação de um triglicerídeo, que é formação, né, a reação de um álcool, que pode ser o glicerol, no caso do glicerol, mais 3 ácidos graxos, né? Então a gente viu que é um triglicerídeo. Existe outros também que vai ter fosfato, na sua constituição vai ter fosfato. Então, no caso na constituição desse lipídio, vai haver a presença do glicerol do álcool, né? Mas os dois, nesse caso aqui, são duas moléculas de ácido graxo, e diferente, né, que das três moléculas do primeiro, vão ter apenas duas moléculas de ácido graxo. Nesse caso aqui, tem a presença do fosfato mais álcool, certo? E que também se caracteriza como um lipídio. Existem outras que vai ter apenas uma molécula de ácido graxo, com a presença do fosfato e da colina, e outros vão ter a questão da presença de carboidrato, que já aí é a formação de um álcool, certo? Que é o glicerol, mais uma molécula de ácido graxo e mais uma molécula de carboidrato, e vão existir outros que vão haver na sua constituição o fosfato, né? Como nesse caso aqui, né, do SO4, que é o fosfato. Então, vão ser constituídos, né, na sua molécula, vai ser constituído uma molécula de álcool, que esse álcool é o glicerol, mais duas moléculas de ácido graxo, e uma molécula
de carboidrato mais o fosfato. Então, a gente vê aqui a disposição, né, as diferenças na composição desses lipídios. A gente viu aqui que o lipídio ele pode ser formado, pode ser constituído por alguns compostos diferentes, né? No composto que a gente viu aqui, que tem um carboidrato, outros vão ser construídos de fosfato, outros vão ser construídos de sulfato, certo? Então, isso dependendo da sua constituição, a gente vai ter essas moléculas de lipídios, mas sempre tendo um álcool e mais um ácido graxo. Essa é a formação básica, certo? Então, se eu tenho um álcool mais ácido graxo, então eu vou ter uma formação de um lipídio, beleza? Então, já na questão que a gente vai ver hoje, né, que é uma aula prática, que é basicamente uma formação de sabão, né? A gente chama de saponificação, certo? Que é a questão do uso de uma base e de um lipídio, né? A gente vai ver essa reação de saponificação através das reações. Bom, nessa primeira molécula aqui, a gente está vendo um glicerídeo, né? Que o glicerídeo que eu falei é um lipídio, que ele é constituído por álcool, né? Sabemos aí as cadeias de álcool, mais as cadeias mostrei aqui, as cadeias de ácido graxo, certo? Então, esse lipídio, que é o glicerídeo, mais o hidróxido de sódio, né, que é a soda cáustica, em reação, né, vai liberar água, né, como eu falei que essas reações vão ser liberado água, né, uma hidrólise, e depois dessa reação, né, da soda cáustica, no caso aí, com o glicerídeo, com o lipídio, a gente vai ter a formação do sabão mais a glicerina ou glicerol. Então, o sódio vai reagir com ácido, né? O sódio que vai reagir com ácido carboxílico e vai formar o sabão. E os álcool aqui, que no caso é a glicerina, vai ser o outro produto dessa reação, beleza? Então, óleo ou gordura mais a base, que no caso aqui é a soda cáustica, vai produzir o glicerol mais o sabão. E essa reação a gente chama de saponificação, beleza? Bom, nessa aula prática de hoje, o que a gente vai precisar? Bom, nesse processo de saponificação que a gente vai ver agora, né, que é a reação de uma base com um lipídio, a gente vai precisar nessa primeira etapa, a gente vai precisar de um tubo de ensaio, de 1 ml desse óleo vegetal, que nesse óleo vegetal é um lipídio, certo? E depois a gente vai acrescentar 2 ml da solução alcoólica de hidróxido de potássio, a 10%. Depois a gente vai ferver, né, essa solução em banho-maria por 10 minutos. Depois que essa solução tiver já passado o tempo de fervura, vai ser mantido em ebulição até que todo o líquido evapore. E depois vai acrescentar 10 ml de água quente. Depois de colocada essa água quente, vai agitar, né, com o auxílio do bastão de vidro. E depois vai deixar ferver nesse banho-maria por 15 minutos. Beleza? A gente vai ver aqui como é que vai ser essa reação, beleza? Então, deixa eu compartilhar aqui o vídeo com vocês. Começou faz muito tempo? Uns 20 minutos, 30 minutos. Deixa eu compartilhar aqui. Apareceu o vídeo aí? Não. Apareceu. Apareceu, Jéssica. Beleza.
Tá todo mundo ok aí? Vai, arrocha. Vamos lá. Vou colocar o vídeo. Bom, como eu falei, nós vamos precisar de álcool etílico a 95%, hidróxido de potássio a 10%. O Lugol a gente vai utilizar ele no segundo procedimento. E a gente vai precisar de duas soluções, uma de óleo e a outra de água, beleza? Então, primeiro, o que a gente vai fazer? Você tem também soluções, certo? Que é a minha base, né? Que é a soda cáustica. Primeiro eu vou preparar a solução de hidróxido de potássio. Eu vou pegar 1 ml de hidróxido de potássio a 10%. Vou pegar a pipeta, pipetar direitinho, colocar no becker, daí 1 ml de hidróxido de potássio. Depois eu coloquei, tiro direitinho da pipetadeira, troco a pipeta, né, para não contaminar. E agora eu vou pegar 1 ml do álcool etílico a 95%. Coloquei minha pipeta direitinho, com cuidado. Peguei agora 1 ml do álcool. Depois que pegue 1 ml de álcool, coloca dentro do hidróxido de sódio. Aliás, do hidróxido de potássio. Serve também com hidróxido de sódio, viu, gente? Esse aqui foi utilizado o hidróxido de potássio. Então, coloquei 1 ml de álcool etílico, né? Fiz minha solução de hidróxido de potássio. E agora vou pegar o óleo vegetal, fazer a mesma coisa, né? Troquei minha pipeta. Vou pegar 1 ml de óleo vegetal. Cuidado, né? Que o óleo ele é mais denso. E agora eu vou colocar esse óleo dentro de um tubo de ensaio, beleza? Bom, agora eu vou pegar essa minha solução que eu fiz, né, de hidróxido de potássio. Vou pegar 2 ml dessa solução alcoólica. Pronto. Cuidado para não com as bolhas, né, para não entrar bolha. Peguei meus 2 ml da solução alcoólica e agora eu vou colocar junto com o óleo, né? Pronto, aí eu tenho a minha base, né, hidróxido de potássio junto com o meu lipídio, que é o óleo vegetal. Vou pegar o restante. Pronto, coloquei minha solução dentro do tubo de ensaio. Misturei, né? Agora eles vão reagir. Dá uma pequena agitada. Depois que você fez essa mistura, né, do óleo com a soda, com hidróxido de potássio, com a base, no caso, a gente vai aquecer em 10 minutos a banho-maria. Beleza? E observe que com o tubo de ensaio, já tem um beck aqui com 10 ml de água, né? Você pode aquecer junto, que a gente vai precisar também para a próxima etapa, que é colocar essa água no tubo de ensaio. Pronto. Peguei agora essa água quente, né, que estava aquecendo junto com a solução lá. Vou medir 10 ml dessa água, né? Pego a proveta e meço 10 ml, 10 ml.
Pronto, 10 ml, né? Já medi os 10 ml, agora eu vou colocar na solução que já estava no banho-maria, na solução de óleo com hidróxido de potássio, que isso aí também vai ajudar na reação, certo? Pronto, agora eu pego um bastão de vidro, né? Agito um pouquinho, para que essa reação possa ser mais eficaz. Pode mexer com o bastão, ou melhor, se tivesse o agitador, né? O agitador também, ele auxilia muito. Então, misturo, né? Faço essa mistura com o bastão. E depois coloco de novo, né, na grade lá para ficar no banho-maria por mais um tempo, certo? Bom, daí já dá para observar, ó, depois que eu deixei por mais 15 minutos, né? Depois que eu coloquei minha água quente, 10 ml de água quente. Depois eu coloquei 10 ml de água quente, depois eu coloquei novamente no banho-maria e fiquei fervendo por mais 10 minutos. Então, essa aqui foi a reação, né? Observe que mais na superfície tem essa camada mais espessa, né? De coloração mais esbranquiçada. Então, aqui, gente, é o lipídio, né? Depois dessa reação de base com lipídio, com glicerol, né? Houve essa reação no final desse processo, a gente pode perceber que já na superfície a gente vê uma camada mais espessa, né? Então, essa aqui é o sabão, né? Basicamente o sabão que foi feito, né? Através dessa reação. Então, eu utilizei minha solução de hidróxido de potássio, reagiu com o óleo, certo? E no produto dessa reação a gente teve o glicerol, mas o sabão, né? Então, essa parte mais espessa aqui é o sabão, né? Foi criado cristais de potássio, né? É possível observar por causa dos cristais de potássio que foi reagido junto com ácido graxo, com ácido carboxílico e que deu origem ao sabão, certo? Então, essa reação, gente, é basicamente a reação que faz sabão, certo? Então, o nome dessa reação a gente chama de saponificação, né? Que é basicamente a produção de sabão. Então, foi possível a gente, através desse processo, foi possível visualizar, observar a questão da produção, né, desse sabão através de um lipídio, mas mais uma solução básica, que no caso aí foi o hidróxido de potássio, certo? Deixa eu voltar aqui para o slide. Apareceu aí, gente, o slide? Não, não tô ainda não. Aqui também não, Jéssica. Agora sim. Apareceu? Apareceu agora. Pronto. Apareceu agora. Apareceu pra mim. O meu ainda nada. Ô, Panda, cachorrão da madrugada. Sai daí, André, boca de bezerro. Apareceu, Jéssica. Pronto, beleza. Então, gente, nesse segundo procedimento, né, que é a parte 2 do teste, bom, a primeira foi a reação de saponificação, e agora foi possível observar o lipídio, né, aquela película, né, que a gente chama de película mais espessa, que é a película de lipídio,
E agora a gente vai observar de uma outra maneira, né? Que é através de corante, certo? Então, o que que a gente vai precisar? Nesse processo, a gente vai separar 3 tubos de ensaio, né? A gente vai fazer a identificação. A gente aprendeu que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que identificar, né? Então, eu vou pegar 3 tubos de ensaio, vou identificar esses 3 tubos de ensaio. No primeiro, eu vou colocar 1 ml de óleo de soja, né? Mais 2 ml do cloroforme, mais 5 gotas do Lugol. O Lugol é aquele corante que a gente viu na aula anterior, que serviu para visualizar os carboidratos. Nesse caso aqui, ele vai servir para visualizar o lipídio, certo? E já no segundo tubo, a gente vai colocar 1 ml de óleo de linhaça, né, que é o meu lipídio, e mais 2 ml do clorofórmio, e mais 5 gotas do Lugol. Já no terceiro, a gente vai colocar apenas 2 ml do clorofórmico, de clorofórmio mais 5 gotas do corante, né, do Lugol. Depois disso, a gente vai agitar, né, vai agitar bem, e depois a gente vai observar a coloração, que basicamente a coloração é meio avermelhada, certo? E deixar em repouso e a gente vai ver essa coloração durante algum tempo. Então, gente, lembra no começo da aula que eu falei que o lipídio, ele é insolúvel à água, certo? Então, ele é apolar, né? Não existe polaridade na sua estrutura. Então, ele não consegue reagir com a água, então ele não consegue ser solúvel à água. Porém, existe alguns compostos que ele consegue ser solúveis, certo? Que os exemplos que eu dei foi o álcool, né? Ele consegue solubilizar com álcool, com ésteres e com o clorofórmio. Por isso que é usado o clorofórmio aí, que a gente vai precisar dessa solução dos lipídios. Então, como a gente vai precisar dessa solução, a gente precisa dissolver esses lipídios. Como com a água não dá para dissolver, a gente vai usar o clorofórmio, beleza? Então, vamos agora para o vídeo. Ô, Gerson, Oi. vai ser necessário nós fazer um relatório dessas aulas práticas? Galera, Não, desliga o precisa não. microfone. Pô, não fui Beleza. informado não, né? Por enquanto, se não me informaram, então é porque não. Porque pra gente fazer o relatório, eu acho que deve ter umas fotos, né? E como não foi presencial, né? Eu acho que não vai ser necessário, não, né? Creio que não. Apareceu o vídeo aí, gente? Sim, apareceu. Apareceu. Pronto. Então, gente, como eu falei, o que a gente vai usar agora? A gente vai pegar, separar, né, os 2 beckers com os 2 óleos, né, com óleo de soja e o óleo de linhaça. Primeiro eu vou pegar 1 ml desse óleo de soja, né, vou pipetar esse 1 ml de óleo de soja. Depois que eu pipetar, né, eu troco a pipeta. E agora eu vou pegar 1 ml do óleo de soja. Lembrando, gente, que esse óleo ele é insaturado, certo? É um lipídio insaturado, ou seja, existe uma ou mais insaturação, que são as duplas ligações da cadeia. Se uma cadeia não tem dupla ligação, a gente chama que é uma cadeia saturada, o lipídio é saturado, e se existe pelo menos uma ou mais cadeias insaturadas de duplas ligações, elas são consideradas insaturadas. Bom, peguei, né, pipetei 1 ml do óleo de soja e 1 ml de óleo de linhaça. Agora eu vou pegar o clorofórmio, né? É importante que esse processo ele seja
feito na capela, viu, gente? Porque esse clorofórmio, ele é altamente volátil. Então, à medida que você abre ele volatiza, certo? Então, todo o procedimento, ele é feito na capela, né, para medida de segurança. Então, agora eu vou pegar o clorofórmio, né, que vai servir para solubilizar o lipídio. Então, depois que eu pipetei, certo, o clorofórmio, vou pegar 2 ml desse clorofórmio. Agora eu vou colocar num terceiro tubo de ensaio, esses 2 ml. Depois que eu coloquei, né, esse terceiro tubo de ensaio, agora eu vou colocar 2 ml nesses 2 óleos que eu pipetei, certo? Eu vou pegar 2 ml do clorofórmio, vou colocar no óleo de soja, depois vou pipetar mais 2 ml do clorofórmio e colocar no óleo de linhaça. Pronto, agora depois que eu fiz isso, né, coloquei o clorofórmio no óleo de soja, depois coloquei o clorofórmio no óleo de linhaça. Agora a gente vai utilizar o corante, a gente vai usar o Lugol, né, o Lugol que é feito à base de iodo. Você pode ou usar o Lugol ou apenas iodo, certo? E agora eu vou colocar, nós vamos colocar 5 gotas desse corante, né, 5 gotas do Lugol. Pronto, coloquei 5 gotas, né? O agito, dou uma agitada no óleo. Que você precisa fazer. Segue esse Instagram aqui. Publicação na próxima. Depois pego as 5 gotas, colocar E essa trilha sonora aí. só um minuto, gente. Maísa, desliga o fone, Maísa. O microfone. Bom, depois que eu peguei, coloquei nos 2 óleos, certo? Peguei 5 gotas do Lugol. E agora eu vou colocar no clorofórmio. Pronto, agora a gente vê a idade agitadinha primeiro, certo? Para homogeneizar. E a gente observa primeiro, né, que os 3 estão na mesma cor, certo? Estão da mesma cor do clorofórmio. O clorofórmio, ele serve como padrão, né? Se ele serve como padrão, então ele vai servir para comparação desses 2 óleos. Então, depois que eu peguei esse meu clorofórmio, né, que serviu para solubilizar os óleos, né, os lipídios, e agora depois a gente colocou essas gotas de Lugol, e agora a gente vai comparar essas duas soluções do lipídio com a solução do clorofórmio, certo? A gente vai comparar a cor deles dois. Então, de primeiro, a gente vê que os 3 estão basicamente da mesma cor. A gente vai colocar na bancada e esperar um tempo para a reação. Ó, no segundo tempo, né, de um tempo, a gente já começa a ver que o óleo de soja já começou a reagir mais com o pigmento, né, com o corante, e na sua parte superior já dá para identificar uma cor, né, mais amarelada, e a outra, e mais embaixo, sem cor nenhuma, né, mais transparente. Então, a gente deixa mais um pouquinho, né,
para reagir mais, deixando a bancada, mas a partir daí a gente já pode observar, né, que o cloroforme não mudou de cor, certo? Como ele vai servir como padrão, e já depois de um tempo, a gente vê dessa maneira. O óleo de soja, como vocês observaram, está mais cristalino na parte de baixo, e a parte de cima tá mais corado, né? Sua coloração tá diferente da de baixo. Já no óleo de linhaça também, sendo que a sua parte superior está um pouco ainda com a coloração, e o cloroforme, que é usado padrão, não mudou, né? Ele não reagiu, o Lugol, ele não reagiu com o cloroforme. Então, quando compararmos, né, a coloração desses três, né, desses dois com cloroforme, a gente observa nessa parte mais superior, né, mais superficial, que com essa cor isso quer dizer que foi reagido o iodo que está no Lugol com as moléculas de lipídio, certo? Então, as moléculas de lipídio, ela reagiu com o iodo, né? E houve essa coloração aqui, essa coloração diferente da coloração de baixo. Então, isso quer dizer que nessa parte mais superficial, onde está localizado os lipídios, certo? Como houve uma solubilização aqui, então essa parte, depois de um tempo, né, que foi deixado para ver a reação, então foi formado essa película aqui mais espessa, com essa coloração, que essa coloração é resultado da reação do iodo com os lipídios. O mesmo processo aconteceu aqui no óleo de linhaça, certo? Então, a gente, a partir desse processo, né, com o corante, a gente viu que ao longo do tempo, né, devido à reação do iodo com as ligações insaturadas, né, eu falei que esses dois óleos são insaturados, né, uma substância insaturada. Então, o iodo, ele reagiu na cadeia, nas insaturações, né, nas cadeias duplas, no caso. Então, ele reagiu nas ligações insaturadas dos óleos, né, e consumiu todo o iodo, certo? Então, é visível, né, ao compararmos a questão da coloração do iodo só com cloroforme, só com solvente, né, em relação a outra solução que contenha o iodo. Beleza? Então, esse processo era para mostrar mais a questão da comparação da presença do lipídio em uma solução, né? Então, nós fomos capazes de visualizar, certo? Essa questão aqui da coloração, que foi a reação do iodo com as insaturações do lipídio, certo? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu voltar aqui. Onde vocês entenderam os dois processos das práticas? Eu já cheguei atrasada, então. Estou um pouco perdida. Deixa eu tentar. Se aparecer o slide aí, me avisa. Apareceu agora. Beleza, então, gente. Vamos lá para a resolução. Então, no nosso primeiro processo, né, que a gente fez um processo chamado de saponificação. Então, o processo basicamente da verificação da síntese de lipídio, certo? Então, através dessa reação de saponificação, foi possível visualizar os lipídios, né? Então, a gente viu
no primeiro caso, num tubo de ensaio, que nós Professor, misturamos. Oi, não saiu o slide para mim, não. não apareceu o slide aí para tu, não? Não, não é possível exibir o conteúdo. Tá do mesmo jeito ainda? Tá. O meu tá ruim. Bom, enfim, não precisa não, só escuta, certo? Tá bom. Então, nossa primeira prática, né, nossa primeira etapa que a gente fez, a gente utilizou a questão do óleo vegetal para visualizarmos o lipídio na produção que a gente fez foi na questão do sabão. Então, a gente misturou o óleo vegetal, depois misturamos o hidróxido de potássio, certo? E com essa reação, nós tivemos, como mostrei aqui no slide, ó, um glicerídeo, né, que é o lipídio, que no caso foi o óleo vegetal, mas mais uma solução básica. No caso lá que a gente utilizou, foi hidróxido de potássio, certo? Então, o que aconteceu nessa reação? Então, eu misturei, né, essas duas soluções. Com essa reação, foi liberado água. Não viu que lá embaixo tinha um líquido transparente? Então, foi liberada a água. E dessa água, né, quando hidrolisou, certo? Foi produzido, né, foi sintetizado o sabão, certo? Então, o potássio da solução lá reagiu com os ácidos carboxílicos da molécula de glicerídeo. Então, o potássio reagiu com o ácido carboxílico e formou o sabão, mas a glicerina, que no caso é o álcool, certo? Então, um glicerol, um lipídio, mais uma solução básica, essas duas reações, houve a produção do sabão mais uma glicerina, beleza? Então, aquela parte mais espessa que a gente viu na superfície, né, mais esbranquiçada, ali é onde fica o lipídio, né, no caso ali o sabão que foi produzido, e a outra parte é a glicerina mais a água que foi liberada. Beleza, gente? E já na segunda etapa, a gente visualizou o lipídio, mas de uma outra forma, né? Que foi a visualização através do corante, né? O corante que foi utilizado foi o Lugol, que é a base de iodo, e esse iodo reagiu com o potássio e criou-se alguns cristais, que esses cristais foi o que formou aquela parte mais espessa e a parte mais que ficou mais colorida, certo? Então, a gente conseguimos visualizar o lipídio através do corante, beleza? Gente, alguma dúvida, alguma observação? Vocês aprenderam a fazer um sabão já? Aprenderam a fazer um sabão na aula de hoje? E aí, algum Vixe. comentário? Dá pra fazer, cegado aí. As aulas de bioquímica, como um todo, a gente viu, dava para fazer em casa, né? Então, essa aí também, se você tiver uma Dá. soda cáustica com óleo, dá para fazer o sabão, né? Aqui o Segundo pessoal aquele faz muito com processo lá, óleo. O pessoal aqui muito faz com óleo de cozinha, Gesso. Que tipo que é os restos. utilizado, eles reutilizam. Certo. E essa reação a gente chama de saponificação. Existem outras reações também, certo? Então, mas a da aula de hoje foi a questão da produção de sabão, né? A gente viu na prática como é feita
e, e como é visualizado, né? Como a gente pode visualizar essa parte dos lipídios nesse processo, beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Uma dúvida, gente, de que é um lipídio, de que eles são formados. Se eu perguntar para vocês para que servem os lipídios, vocês vão me dizer o quê? Lascou. Vocês não vão